Senhor, Jesus Cristo Salvador, na cruz foi que morreu. No alto do Calvário, uma cruz ali restou, sem o corpo morto que ressuscitou. Sem o corpo morto que ressuscitou. Não é tristeza que eu sinto, mas alegria por saber que um Deus por mim morreu, que um Deus por mim morreu, que Jesus ressuscitou, que Jesus ressuscitou. Não é tristeza que eu sinto, mas alegria por saber que um Deus por mim morreu, que um Deus por mim morreu, que Jesus ressuscitou, que Jesus ressuscitou. Sirineu pode dizer quanto pesou a sua cruz, só Jesus pode saber quanto pesa minha cruz. Nas lutas de cada dia, quando a dor parece grande, quando o peso é forte, vejo a cruz que brilha. Quando o peso é forte, vejo a cruz que brilha. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. E a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Gente boa, a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É o mal que tu ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. E na força do Espírito do Senhor nosso Deus, na proteção da Santíssima Virgem Maria, orando com fé em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pela cura, pela libertação de todos os seres humanos. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu oro com fé, pela cura de todas as pessoas que estão sofrendo qualquer tipo de enfermidade. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu oro com fé, pela libertação de todos os seres humanos, que todas as pessoas sejam curadas, sejam libertadas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que se transfigura. Hoje nós estamos celebrando a grande solenidade da transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei do Universo, que Ele é Rei, é o Altíssimo, muito acima do Universo. Ele subiu a montanha para orar, junto com Pedro, Tiago e João, e ali se transfigurou. E hoje, povo de Deus, somos todos nós que subamos a montanha com o nosso Senhor Jesus Cristo, como Pedro, Tiago e João, e vamos se transfigurar com o nosso Senhor Jesus Cristo.
que nesta grande solenidade da transfiguração do Senhor, todas as pessoas, todas as famílias, sejam como Pedro, Tiago e João, subam a montanha e se transfigurem com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, que na gloriosa transfiguração de vosso Filho confirmastes os mistérios da fé pelo testemunho de Moisés e Elias, e manifestastes de modo admirável a nossa glória de filhos adotivos, concedei aos vossos servos e servas ouvir a voz do vosso Filho amado e compartilhar da sua herança. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. E foi transfigurado diante deles, e seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Que Maria Imaculada nos ampare, nos ilumine e nos guie, que estejamos revestidos da Palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Povo de Deus, no Santo Evangelho de hoje, neste dia 6 de agosto, na transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo, encontramos a pedagogia fundamental como o nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus Salvador. Pedro, Tiago e João subiram uma montanha para orar com o nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje todos nós subamos a montanha para orar com o nosso Senhor Jesus Cristo.
que todos nós saibamos orar com o Senhor como Pedro, Tiago e João e se transfigurar com o nosso Senhor Jesus Cristo como Pedro, Tiago e João. O rosto de nosso Senhor Jesus Cristo brilhou como o sol. E por que o rosto de nosso Senhor Jesus Cristo brilhou como o sol? Esse brilhou como o sol é a luz de Deus brilhando sobre toda a humanidade. Que Jesus sobe a montanha em sua humanidade e se transfigura em sua divindade. Ele é o Deus Salvador. Por isso, suas roupas ficaram brancas como a luz. Brancas como a luz, revelando toda a sua divindade. Que bonito! O rosto de nosso Senhor Jesus Cristo brilhou como o sol. Brilhou sobre todo o mundo, sobre todo o universo, sobre todo o cosmos. E suas vestes ficaram brancas como a neve, como está em outra versão, na qual nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Por quê? Porque Ele é o Deus Salvador. E depois que as vestes de nosso Senhor Jesus Cristo ficaram brancas como a neve, apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com o nosso Senhor Jesus Cristo. Moisés, a lei, Elias, a profecia. Por isso, aqui nós vemos, povo de Deus, Antigo com o Novo Testamento. Jesus, Pedro, Tiago e João, Novo Testamento, Nova Aliança. Elias e Moisés, Antigo Testamento, Antiga Aliança. E nos ensina todos nós viver corretamente a lei de Deus e a profecia. Moisés nos ensinando a viver a lei, Elias a profecia. Por isso todos nós vivamos corretamente a lei de Deus e a profecia. E eles conversavam com Jesus. E Pedro, sempre o mais preocupado, Pedro começou a falar. É bom ficarmos aqui. Pedro falou em construir 3 tendas, uma para o nosso Senhor Jesus Cristo, outra para Moisés e outra para Elias. 3 tendas. E por que construir 3 tendas? Como no segundo domingo do tempo da Quaresma, todos os anos, nós meditamos também o Evangelho da Transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo, na qual vemos a lógica quando Pedro argumenta 3 tendas, uma para o nosso Senhor Jesus Cristo, outra para Moisés e outra para Elias. Vemos a lógica da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. E Pedro ainda falava, e veio uma nuvem luminosa e cobriu com a sua sombra. E o que é essa nuvem luminosa? Jesus é o Deus Salvador, que vem e salva todo o mundo. Por isso veio essa nuvem luminosa e cobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz, a voz de vosso Espírito. Escutai-o. E aqui é para todos nós escutarmos a palavra de Deus e se revestir da palavra de Deus. Que bonito! Da nuvem veio uma voz. Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Escutemos, povo de Deus, escutemos a palavra de Deus. E os discípulos, depois que veio a voz da nuvem,
luminosa, os discípulos caíram com o rosto em terra. E por que eles caíram com o rosto em terra? Porque eles subiram só vendo a humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Não viam a divindade, Ele como Deus Salvador, o Rei do Universo, de todo o cosmos. E então o nosso Senhor Jesus Cristo foi até os discípulos e disse: levantai-vos e não tenhais medo. E por que, povo de Deus, que os discípulos ficaram com medo? Porque eles precisavam amadurecer mais na fé. Se transfigurou com o nosso Senhor Jesus Cristo, mas a hora que veio a nuvem luminosa, eles ficaram assustados, que veio a voz da nuvem luminosa. Toda a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele o Deus Salvador. E os discípulos ficaram assustados, porque viam somente a humanidade de Jesus e não a divindade. Por isso, eles precisavam amadurecer mais na fé. E Jesus disse: levantai-vos e não tenhais medo. E hoje Ele está dizendo para todos nós, está dizendo para mim, está dizendo para você: não tenhais medo. Por isso, sejamos fortes na fé, sejamos corajosos. E logo que o nosso Senhor Jesus Cristo pediu para os discípulos levantarem e não ter medo, os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém. Somente o nosso Senhor Jesus Cristo. Não viram mais Moisés e Elias e nem a nuvem luminosa. E o nosso Senhor Jesus Cristo, descendo da montanha com Pedro, Tiago e João, só ordenou a seguinte coisa: para eles viver o recolhimento na oração e não dizer nada a ninguém o acontecimento, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. O nosso Senhor Jesus Cristo fala de sua ressurreição. Por isso, a lógica da transfiguração, Jesus argumenta no final a sua paixão. E para todos viverem o recolhimento, viverem a oração, até que Ele tenha ressuscitado dos mortos. Que a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo é a nossa ressurreição. Nele todos nós sairemos vitoriosos. Por isso, subamos a montanha, como Pedro, Tiago e João, e escutemos. E vamos se transfigurar com o nosso Senhor Jesus Cristo e viver o recolhimento na oração, como Ele disse para Pedro, Tiago e João. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz de nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés.
Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó Puríssimo Esposo da Virgem Maria, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado a vossa proteção, implorado o vosso socorro, e não fosse por vós consolado e atendido. Com esta confiança venho à vossa presença, e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-nos. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me. Não permitais que de vós me separe. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora de minha morte, chamai-me, e mandai-me ir para vós, para que com vossos santos os louve, por todos os séculos dos séculos. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Subamos a montanha com o nosso Senhor Jesus Cristo, como Pedro, Tiago e João, e vamos se transfigurar com o nosso Senhor Jesus Cristo e escutar a sua voz, e estejamos rezando uns pelos outros. Maria da Assunção, escuta nossa voz.